Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Você está no Empreenda Mais, programa semanal de empreendedorismo da TV Manaim. Em cada episódio, normalmente, nós tratamos de melhores práticas para a gestão, trazendo aqui empresários, consultores, às vezes professores, para trazer grandes ensinamentos para a gestão dos negócios, das empresas. Mas agora estamos numa sequência de episódios onde você pode investir na sua própria carreira, iniciando até mesmo com CPF, podemos dizer assim, sozinho, e depois se tornando um empresário no segmento. O segmento de hoje nós falaremos sobre o corretor de planos de saúde. E para esse tema nós estamos aqui com uma pessoa muito especial e muito experiente, Marcos Martins. Seja muito bem-vindo, Marcos. Prazer estar aqui, Aníbal. Prazer falar para a audiência da Rádio TV Manaim e poder aqui transmitir um pouco daquilo que é a nossa experiência nessa área de plano de saúde, de corretor de plano de saúde. Muito bem. Quantos anos nesse segmento, Marcos? Falar da quantidade de tempo, eu vou falar um pouco da minha idade daqui a pouco, né? Eu comecei em 95, tem já 30 anos que eu estou 30 anos nesse segmento. No segmento. Muito bem. Se alguém começar hoje, qual o conselho seu para o início de uma carreira como corretor de planos de saúde? Como é que ele começaria? Eu vou falar um pouquinho da minha experiência. Essa pergunta, ela me remete a 30 anos atrás. Ok. Eu comecei com um plano de saúde através de um convite de um amigo. A minha empresa que eu trabalhava, ela tinha entrado num processo de falência, 15 anos que eu trabalhava nela, e eu fiquei um pouco, o que vou fazer? E Deus me direcionou para essa área através desta pessoa que me convidou da seguinte forma: Marcos, vamos vender plano de saúde. Eu falei, mas... Apenas isso? Apenas isso. Eu falei, mas o que eu preciso? Tem carteira assinada? Como é que funciona? Ele falou, não, vamos lá no escritório, um dia marcado, e você vai entender como é que funciona. E assim eu fiz. Estive lá no escritório, tinha os donos dos escritórios, da qual era uma corretora, e eu perguntei, eu vim aqui que eu quero vender o plano de saúde. Ele falou bem assim, olha, tem aqui o contrato da empresa X, tem aqui o contrato da empresa Y, sobe no 9º andar, lá tem uma turma vendendo, você vai aprender lá com eles. Eu falei, só isso? Exatamente. Eu falei, quanto é que eu ganho? Você vai ser comissionado, não há vínculo empregatício, e você vai vender dessa forma. Peguei os 2 contratos, subi para o 9º andar, trabalhava em siderúrgico, não entendia nada de vendas, nada de relacionamento com vendas. E subi para o 9º andar, encontrei lá uma mesa. Naquele tempo nós tínhamos o catálogo, que hoje nem existe mais. Catálogo telefônico? Catálogo telefônico, mais riscado do que tudo. E um telefone na mesa, no centro da mesa. Eu fiquei olhando, um ligava, outro pegava um número do catálogo, ligava para outro número. Eu falei, meu Deus do céu, eu mal sei falar no telefone. E esperei ali um tempo, ele vi como é que ele fazia, conversei com um, conversei com outro. E um pouco assustado naquela situação. E não conhecia nada de vendas. E aí aconteceu um fato interessante. Naqueles dias, era um mês de fevereiro, como é agora, e surgiu uma oportunidade numa empresa de plano de saúde daquela época, posso até falar o nome, a Blue Life, que nem existe mais, foi comprada por outras empresas, e aí me ofereceram um plantão na segunda-feira de carnaval. Eu estava começando, eu falei, vou lá para o plantão, segunda-feira de carnaval. Não deu nenhuma ligação. Mas chegando lá, eu encontrei uma pessoa que aí ela começou o preparo para a minha vida na área de vendas de plano de saúde. E ela me disse o seguinte, que se eu quisesse fazer do plano de saúde um bico, né? Aquela coisa, vende aqui um freelance, O bico seria uma complementação de receita? Exatamente, é uma complementação de receita. Mas eu poderia me tornar um profissional de vendas, que aí eu teria que me preparar, eu mesmo buscar, me preparar, para que eu pudesse fazer um diferencial na minha área. E ela assim, estuda o contrato.
aprenda o que é naquele que ele tem. Naquela época, o plano de saúde não era regulamentado. Depois a gente pode até falar alguma coisa nesse respeito. E aí o que aconteceu? Eu peguei o contrato daquela empresa e eu estudei naqueles dias. Minha mãe comentou com algumas amigas que eu estava vendendo plano de saúde, eu me preparei bem e ela me deu o nome das pessoas que ela tinha conversado e eu saí numa terça-feira de carnaval. E naquela terça-feira de carnaval eu vendi, isso há 30 anos atrás, eu fiquei bem na foto, né? Como dizem, eu vendi mais ou menos R$ 1.200. Eu fiz de vendas naquele dia, naquele feriado de carnaval, um valor desse. Então, a pessoa nesse ramo, R$ 1.200 em 1995, né? Em 1995. É. Então, eu vi ali uma oportunidade e fui trabalhando cada vez mais procurando aprender, procurando mais conhecer de plano de saúde e foi isso. Este é o primeiro passo, é você definir o que você quer como profissional. Dominar o conteúdo daquilo que está vendendo. Dominar o conteúdo. Mas me diz uma coisa, eu acho que você já falou várias coisas aí importantes para quem está nos ouvindo e que se interessa nessa área de plano de saúde, porque você disse, olha, precisa conhecer o contrato, precisa conhecer o negócio, precisa treinar para ser um vendedor, que você falou, a pessoa sobe no 9º andar e lá tem os vendedores e vão te ensinar. Certamente você passou por outras experiências de ser treinado ou de treinar pessoas também. Eu sei da sua carreira, é uma carreira vitoriosa. Agora, como é que ele sai desse vendedor que a pessoa às vezes fica na dúvida se é uma complementação de renda, um bico, né, como você falou, ou depois ele se torna um profissional e depois desse profissional ele salta para ser, por exemplo, o dono de uma corretora de seguros. Como é que se dá isso, essa trajetória, esse sucesso, vamos dizer assim, na carreira de corretor de seguros? Foi justamente o meu segundo passo. Eu comecei ali então a procurar estudar os contratos, aprender, respeitando o cliente, porque quando você domina o produto, você está respeitando o cliente para não vender uma coisa que ele não vai ter total atendimento naquilo que ele almeja, naquilo do plano de saúde. Aconteceu que em 97 eu já estava estava bem na minha área de vendas e eu fui contratado por uma empresa aqui em Vitória para ser gerente comercial dessa empresa. Na área de seguros? Na área dos planos de saúde. Na área dos planos de saúde. E nós passamos então a preparar as equipes que sairiam para a venda deste produto, dessa empresa distinta. E comecei justamente. E justamente quando nós começamos essa empresa foi no ano de 98. Em 98 aconteceu que antes surgiu a regulamentação dos planos de saúde, a Lei 9656/98, que ela regulamentou os planos de saúde. Porque antes de 98, os contratos de plano de saúde, uma empresa ia lá, registrava um contrato com certas coberturas e saía para vender. Outra montava um outro tipo de cobertura e saía para vender. Então havia empresas que abriam, daqui a pouco fechavam, daqui a pouco deixavam as pessoas sem assistência. A Agência Nacional de Saúde foi criada, regulamentou, determinou um rol de procedimentos que deveriam ser cobertos e isso trouxe mais segurança no mercado. Tirou aquelas empresas que não tinham capacidade, muitas foram extintas, e definiu bem o segmento de plano de saúde. Foi muito bom isso. Ótimo. E aí o que aconteceu? Nós passamos a treinar as equipes nessa empresa que eu estava como gerente, baseado justamente na nova regulamentação, na regulamentação da ANS. Então o corretor, nosso corretor de plano de saúde, ele já saía sabendo o que era coberto pela Agência Nacional de Saúde, pela ANS, e o que não era coberto. Então, o preparo passou, aí começou-se a informar muito mais daquilo que a lei orientava. Então, nós fomos treinando as pessoas, e aí eu não era mais um corretor que chegava como eu, lá no 9º andar, vai e aprende, então eu podia agora transmitir a minha experiência, eu me especializei, terminei a minha faculdade, fiz pós nessa área também. Então, os corretores foram sendo melhores preparados e nós tivemos um resultado muito bom. Tanto que em 2 anos e meio nós vendemos 22 mil vidas. Foi muito bom. Ô Marcos,
Quando você falou de regulamentação, então a ANS veio para regular os planos de saúde. A carreira de corretor de planos de saúde, ela tem alguma regulamentação, como, por exemplo, a carreira de corretor de seguros? Não tem. Hoje, o corretor... Então, foi criada a regulamentação para os planos de saúde e as corretoras, então, todas elas passaram a trabalhar com planos regulamentados, porque os planos agora tinham um farol maior sobre elas e deveriam caminhar de uma forma que deveriam seguir aquilo que era a agência, as normas da Lei 9656. Então, o que aconteceu? De 98, 99, 2000 para cá, vamos dizer assim, as corretoras também e os planos de saúde, eles foram se moldando à nova realidade, à seriedade que a lei trazia, tanto os planos como as corretoras. Então, hoje, um corretor de plano de saúde, nesse tempo, né, chegando até hoje aqui, ele não precisa ter a SUSEP como corretor de seguros, mas ele precisa estar ligado a uma corretora séria, onde haja os treinamentos dos produtos. Porque as empresas de plano de saúde, devido às coberturas aumentarem, serem maiores agora com a nova regulamentação, também elas tiveram que fazer as coisas para que o seu caixa não ficasse deficitário. Então surgiram, nesse período, produtos diferenciados daquela época. Então agora existem muitos produtos, então o corretor ele não é regulamentado por uma agência, vamos dizer assim, mas ele é regulamentado pela capacidade dele de cuidar bem da sua carteira de clientes. Quando você fala aí agora de cuidar bem da carteira de clientes, a gente ouve muito falar na área de vendas que o corretor ou vendedor ele precisa ser muito mais um consultor do que um corretor ou vendedor, certo? Sem dúvida nenhuma. Eu queria que você falasse um pouco disso, essa responsabilidade dele na relação com o cliente e o pós-venda, porque depois tem uma assistência aí a ser dada, ou vende e vai embora, some. Lembrando que nós estamos falando de plano de saúde. Tá. Plano de saúde não é algo que você pode dizer assim, que você está lidando com um objeto, simplesmente. Vende uma geladeira, vai embora. Geladeira, né? vai embora, não é isso. É. Você lida com a expectativa da pessoa cuidar da sua saúde. Okay. Então, conhecer bem os produtos, indicar, é muito, muito sério. Hoje, o corretor ele precisa vender o plano e dar uma boa assistência. Por quê? Porque se a pessoa precisou e ele teve um bom atendimento, a empresa que ele ofereceu, atendeu bem, a rede credenciada, ele tem que conhecer as carências, ele tem que conhecer as coberturas. Então, fazendo assim, a pessoa precisou para quê? Para a sua saúde, para a sua vida. Então, ele vai ter aquela lembrança boa do corretor, além de continuar sendo fiel ao plano que ele adquiriu, ele vai poder lembrar do corretor e indicar outros mais. Lembrando que hoje existe o plano que são comercializados através de administradores de benefício. Ok. Posso explicar o que são. São empresas que surgiram e elas compram uma quantidade de contratos e elas vendem esses contratos para entidades de classe, sindicatos, associações, afins. E aí elas fazem a administração. Então, hoje você vai estar comprando o plano, o corretor vai estar vendendo o plano para uma pessoa, ele vai estar adquirindo através de uma entidade de classe. Isso reduz um pouco o custo e o sinistro daquela carteira é diluído, diferente da pessoa física. Muitas vezes é um risco muito maior, e aquela carteira ela tem um reajuste anual de acordo com o sinistro daquela massa. Então, isso traz muitos benefícios para o cliente também. Então, tudo isso é importante para que o corretor saiba, para informar o seu cliente. Coberturas, se vai ter algum valor a ser pago, né, quando a pessoa usa uma consulta, um exame, uma coparticipação que se fala, né? É normal o cliente, depois que adquiriu o plano de saúde na mão de um corretor ou de uma corretora, ligar para lá e dizer assim, olha, não estou sendo bem atendido pelo plano de saúde, ou eu quero mudar o plano de saúde, eu quero melhorar, eu quero acrescentar um novo beneficiário aqui da minha família. Isso é normal, esse contato, essa continuidade de atendimento aí por parte do corretor? É normal. Quando o cliente
quando o corretor se especializa na área de vendas, ele transmite a segurança sempre que o cliente precisar de alguma coisa, porque ele fez a venda, o atendimento vai ser pelo plano de saúde. Se falhar esse atendimento em alguma coisa, ele vai ligar para o corretor. Ô, fulano, o plano não está me atendendo naquilo que é a minha expectativa. O hospital tal foi descredenciado, ele não está atendendo mais o meu médico. Você poderia me ajudar? Então entra o papel do corretor para buscar uma solução naquele mesmo plano de saúde, porque a troca de plano de saúde pode gerar outras carências. E se a pessoa estiver em atendimento, é uma coisa muito séria, tem que ter bastante responsabilidade. Mas se a insatisfação for grande e as coisas estiverem normais, ele vai buscar um plano de saúde que venha satisfazer o cliente naquilo que é a necessidade que ele está a expectativa dele. Entendi. Isso pode acontecer tanto na pessoa física como na pessoa jurídica também. Também, ótimo. Então, assim, para alguém iniciar hoje, você que está nos assistindo aí, ele vai passar por um treinamento, normalmente ele procura uma corretora de plano de saúde para se integrar ali naquela equipe, seria isso? Exatamente. E aí, então, ele se torna um corretor de seguros, vamos dizer assim, está habilitado a sair vendendo o plano de saúde. E uma perguntinha aqui, quanto as corretoras normalmente trabalham com um plano de saúde ou com mais? Tem uma carteira de vários planos, como é que é? A corretora, geralmente, ela trabalha com vários planos de saúde. Então, o corretor a pessoa que está nos assistindo aqui, que quer entrar nesse mercado de plano de saúde. A primeira coisa é você procurar uma corretora séria, existem várias corretores aqui no mercado da Grande Vitória, no estado onde a pessoa esteja nos assistindo, procura uma corretora séria. Essa corretora, ela certamente tem alguém para fazer o treinamento de vendas dos produtos, é muito importante que tenha. Se não tiver, procure outra. As corretoras hoje, geralmente, elas procuram especializar o corretor, explicar, fazer um trabalho de acompanhamento das vendas dele também, entendeu? E a própria corretora vai dar o treinamento, você pegou os papéis, hoje a gente fala papel só por forma de falar, porque geralmente é tudo digital. Na palma da sua mão, no celular, você faz as vendas hoje, tranquilamente. Então a corretora vai te dar toda a orientação e você entra no mercado, você vai aprendendo. E te falo uma coisa, é um ramo muito bom. Para quem gosta de vendas, é um ramo muito bom para ter uma boa renda mensal. Eu, quando comecei também, nos meus treinamentos, eu ouvi uma frase muito interessante. Não é qualquer um que vende. Vender não é para qualquer um. Ah, eu vendo. Não. Vender é para quem gosta de vendas, para quem procura se especializar. E eu sempre lembrando, né? Vendas é a coisa mais importante do mundo. Tudo que está nesse estúdio aqui passou na mão de um vendedor. Plano de saúde, se você se especializar, você vai ter um bom segmento para ter uma boa renda, certamente. Excelente, Marcos. Olha, o ensino aí, só uma perguntinha para nós irmos concluindo aqui esse episódio. O que você falou de regulamentação, de formato de vendas, de corretoras de plano de saúde, onde tem equipes que se agregam a ela, isso se aplica naturalmente ao país inteiro, todo o Brasil. Porque nós temos telespectadores de todo o Brasil aqui. Praticamente em todo o país. É claro, logicamente, existem estados no Brasil que eles têm uma quantidade menor de plano de saúde, outros têm uma quantidade maior, mas posso garantir assim que eu creio que esse é o formato. Todo o território nacional. Esse é o formato. Sim. Muito bom. Marcos, nós estamos chegando aqui ao final. Para você que está nos acompanhando, o Marcos Martins também é um pastor da nossa igreja. E ao final de cada episódio, nós sempre lemos um texto da Palavra de Deus. E hoje vamos aproveitar aqui a presença dele e pedir que ele leia o texto. Ah, sim, uma alegria. É uma parte muito importante da nossa vida, né? Eu vou ler aqui um texto em Isaías, um versículo, Isaías capítulo 55, verso 6, que diz assim: Buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Muito bom. Amém? Excelente. Buscar o Senhor é a nossa bênção, né? Não é só plano de saúde. Verdade. Marcos, muito obrigado, hein?
Uma alegria estar aqui. Vou passar aqui Uma alegria esse poder episódio. compartilhar com aqueles que nos assistem um pouco da nossa experiência. Muito bom. Nós que agradecemos. E a você que está conosco, continue na programação da TV Manaim. E a todos, um forte abraço.